Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 27 de abril de 2024, estamos encerrando a quarta semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 14. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. E chega a dizer para Felipe: quem viu Jesus, viu o Pai. Lembra daquilo que nós cantávamos, que Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos, o pecado manchou a criação. Vejam, a criação que era muito boa foi manchada. O pecado entra, vejam, onde tinha vida e coloca a morte. E assim, a criação que era muito boa foi manchada, amados irmãos, por causa do pecado. Colocando-a, a criação, sob o jugo da morte. Vai ver isso lá em Romanos 5, versículos 14 a 17. E assim, amados irmãos, como a morte entrou no mundo, então nós nos apartamos do Deus vivo, apesar daquela bondade inicial, pois tudo era muito bom. A gente vai ver isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 10 a 31. Ou seja, aquilo que era muito bom, agora está sob o jugo da morte. E assim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, a exemplo de Moisés lá no deserto, Felipe quer ver a face de Deus. Felipe diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Parecendo, amados irmãos, que eles esqueceram que é impossível ver, é impossível ao ser humano ver a face de Deus e continuar vivo. Lembrem, Deus fala isso a Moisés, lá em Êxodo 33, 20. Diz que Deus vai colocar a mão sobre o rosto de Moisés, justamente para que Moisés não veja Deus, porque se ele vê a Deus face a face, Moisés vai cair morto. Então, ele só vai ver Deus depois que ele passou. E assim, amados irmãos e irmãs, agora em Jesus, veja essa situação. Antes era impossível ver a Deus, mas agora em Jesus a divindade e a humanidade estão ligados pelos laços da existência terrena. Ou seja, amados irmãos, a carne humana do Filho único de Deus, gerado antes de todos os tempos, agora é o elo de ligação entre o humano e o divino. Ou seja, amados irmãos, a carne e o sangue humanos são elevados à condição de carne e sangue de Deus. Daí Jesus dizendo, porque a carne de Jesus é ao mesmo tempo a carne humana e a carne divina. Ou seja, o sangue de Jesus é ao mesmo tempo sangue humano e sangue também divinos. E é claro, amados irmãos e irmãs, tudo agora é por Cristo,
com Cristo e em Cristo. Ou seja, nós nos tornamos herdeiros de Cristo, diz São Paulo, né? E como a gente repete na Santa Missa, e tudo que é de Cristo agora também é nosso. O Pai é Pai nosso, a Mãe é nossa mãe, os irmãos são nossos irmãos. Ou seja, tudo agora, amados irmãos, também pertence a nós. Ou seja, nós somos herdeiros, né, de Cristo, é claro, herdeiros do Pai. E agora nos cabe, irmãos e irmãs, procurar viver como filhos e filhas de Deus e assim tomarmos posse de tudo aquilo que Deus reservou para nós desde a criação do mundo. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.